Aleluia! Semana do Ventre Livre. Você está aqui no canal Igreja em Vinhedo para entender o que o Senhor quer que você gere. Esse ventre é livre para gerar a vontade de Deus, a semente que é a palavra do Senhor, e não para a tua vontade. Quando Sara achou que poderia ajudar o Senhor, ela pensou que na sua liberdade ela poderia usar um ventre escravo e acabou gerando Ismael. Só que o Senhor tinha um propósito em Abraão e Sara, que não poderiam ter filhos, gerar Isaque, gerar uma descendência daquilo que é espiritual, o filho da promessa. E quando você entende no teu espírito que a promessa é o que prevalece, então não é uma ajudinha que eu dou, não é uma forcinha, um esforço que eu faço, mas é o fluir do Espírito que eu escolho. E isso é a nossa decisão. Hoje, nessa terça-feira de resistência dos muros, nós vamos falar sobre esse ventre livre para gerar para o Senhor e para resistir à intensidade dos conflitos. Se eu te perguntar aqui quais são os teus conflitos hoje, quantos conflitos temos que resolver e vem numa intensidade para que você fique preso a eles. Mas o Senhor te chamou para gerar e vencer esse conflito pelo fruto, pela promessa, por aquilo que permanece. E vamos falar então de Rebeca. Rebeca que foi a esposa de Isaque, do filho da promessa. E que responsabilidade ser a esposa de Isaque, porque o Senhor tinha para aquela mulher uma continuidade de Sara. Quando Sara morre, a mãe de Isaque, Abraão pede para o seu servo, para um servo fiel, considerado como um filho, que ele fosse buscar na casa dos familiares de Abraão uma mulher para Isaque, para consolá-lo da morte da sua mãe. Então, Rebeca tem uma marca forte de ser a continuidade de Sara. E se Isaque é a figura de Jesus Cristo, porque em Gênesis 22, ele foi sacrificado, o Senhor falou, Abraão, pega o teu único filho e consagra para mim o filho a quem tu amas, porque o Senhor considerava Isaque, porque Isaque é espírito, foi gerado de uma promessa. E entenda isso, que tudo que nós vivemos, se não for pelo espírito, o Senhor nem considera. Mas aquilo que nós geramos pelo que cremos, geramos pela fé, aquilo que não provém de fé é pecado. Mas quando nós geramos da fé, provém dessa fé, então faz parte da promessa e está no plano do Senhor. Isaque era esse filho e ele é a figura de Jesus, do Pai que entrega o seu filho, do Deus que entregou Jesus por nós. Mas é claro que ali teve um outro arranjo. Mas sim, quando nós vemos que Jesus é filho de Abraão, é filho de Davi, então Isaque é a marca de Jesus. Se Isaque é a marca de Jesus, Rebeca é a marca da igreja, daquela que gera para o Senhor. E foi essa mulher que gerou gêmeos, Esaú e Jacó. E ela gera os dois. E nós vemos ali um que carrega a promessa e o segundo. E por que o segundo e não o primeiro, se a bênção era do primogênito? Porque de fato o Senhor fala que todos morreram em Adão. Quem é Adão? O primeiro que foi criado. Mas todos podem viver em Jesus, que é o segundo Adão. Então vemos homens como figura daquilo que o Senhor quer fazer. E entendemos que toda a história na palavra de Deus, ela é profética e ela está apontando para Cristo. Não é sobre ficar chateado porque isso me aconteceu ou não, mas entender que tudo que está me acontecendo faz parte de uma história muito maior do que eu, que começou antes de mim e que não vai parar em mim. Passa por mim e continua contando uma história que pertence ao Senhor. E glória a Deus porque Rebeca entende isso. E qual é essa disposição? Como que eu resisto à intensidade dos conflitos? Porque se hoje é a terça-feira dos muros, o Senhor quer te dar uma resistência para você prevalecer, para você proteger os teus sentimentos e não ser atacado em nenhuma brecha. Jerusalém foi atacada porque havia brecha. Quando nós vemos a história na palavra do Senhor, pelas brechas o inimigo entrou. Então você vai entender que não há brecha, mas eu vou permanecer resistente nesse muro, resistindo ao inimigo e ele vai fugir. E eu quero declarar sobre a tua vida, pela história de Rebeca, como nós vemos um posicionamento de uma mulher que é decidida naquilo que acredita. O Senhor quer te arrancar de cenários, porque Ele tem uma outra história para a tua vida. E Rebeca, ela resiste de forma sobrenatural. Glória a Deus, em Gênesis 24, Eliezer, ele pede um sinal para o Senhor de quem é essa mulher, quem seria essa mulher para Isaque. Então o sinal que ele pede é que fosse uma mulher que servisse de água, que desse de beber a ele e aos seus camelos, e que isso seria um sinal que o Senhor levou a jornada dele em consideração e deu um sinal de qual seria a mulher para Isaque. E quando chega a Rebeca, é maravilhoso, né? Eu vou ler a parte que ele está contando a história já para a família dela.
Mas ele fala aqui no versículo 42 de Gênesis 24. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus meu, Senhor do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. E ela estava com esse cântaro, né? Aqui onde eles carregavam no ombro. E eu falei sobre ela ser essa igreja. A igreja que tem esse governo nos ombros, que carrega uma responsabilidade. E nós vemos isso muito claro em Rebeca. Então ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, também darei de beber aos teus camelos. Bebi e ela deu de beber. Então eu perguntei de quem ela era filha e confirmou que era exatamente dos parentes ali de Abraão. Então isso foi um sinal muito forte. E ele fala no final que eles consideraram que aquilo era o Senhor mesmo. E eles falam assim, eis Rebeca na tua presença, toma, vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então ele ouviu isso e ele se prostrou diante do Senhor. Ele adorou a Deus, né? Porque o Senhor estava naquilo tudo. Então a primeira coisa que eu quero te falar, para vencer um conflito, você tem que ter uma disposição de entrega. Disposição de renúncia, resolução no teu espírito. Sabe por que o conflito está em reter? Quando você retém, você fica com conflito. Não vou entregar. Também não preciso entregar, não preciso dar de beber para todos os camelos. Se não houvesse uma disposição de renúncia e entrega em Rebeca, ela não seria um sinal de Deus para aquele homem. Então, naquilo que nós temos disposição, a nossa disposição de entrega, ela é um sinal para mudar a nossa história. Ela é um sinal de Deus para abrir um caminho novo. Então tenha disposição hoje, não fica retendo. Essa autopreservação não resolve nada, mas se você derrama e você entende a responsabilidade do que você está entregando, então isso está trazendo um outro fluir de Deus, porque a entrega dela foi um fluir. Eu quero profetizar nesse dia, em nome de Jesus, que o Senhor te marque com esse fluir, que você não fique na retenção dos conflitos e nem nos conflitos de retenção, mas que você ande na liberdade de fluir, de entregar e de reconhecer um lugar para derramar toda a tua água. Aleluia. Isso é uma oferta de libação. Quando você derrama tudo, foi o que Paulo falou, que ele estava se derramando como libação, aonde eu não posso segurar nada, né? Se você joga aí um líquido no chão, o que dá para eu pegar de volta? Nada. Ele vai aparentemente se perdendo. Só que na verdade você ganha na renúncia todas as coisas. Nós não queremos salvar nada. Quem nos salva é o Senhor. E glória a Deus por essa resolução de entrega. A segunda marca de Rebeca, muito forte, é quando ele fala que precisa levar Rebeca com ele. Eles falam, não, ela é tua, né? Acabamos de ler aqui. Mas na sequência, eles falam assim, olha, fica aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, deixa a Rebeca mais 10 dias aqui conosco. 10, o que te lembra o 10? A marca da lei, né? E se ela ficasse em casa com a sua família, deixa eu ficar mais 10 dias aqui num aparente conforto, numa aparente despedida, ela talvez ia repensar um pouco e talvez achar que tudo aquilo era uma loucura. Porque quando Deus te dá um sinal e você valida no teu espírito, é como um impulso do espírito à tua resposta. Então você tem a tua resposta, você vai validando os sinais e isso é um fluir. Se você represar isso e falar, não, peraí, eu preciso desse tempo, então aquele fluir não acontece mais. Agora, o impulso do espírito, aquilo que está te impulsionando a tomar decisões, você não pode brecar. Então eles falam, não, deixa lá com a gente. Por que que acontece? Eliezer, quando reconhece essa marca e a escolha do Senhor em Rebeca, ele dá a ela pulseira, coloca argola, e essa argola é colocada onde? No nariz. Eles usavam argolas no nariz. O nariz, ele é o discernimento. Então, Rebeca está discernindo aquele cenário com sabedoria. E essa marca de colocar essa joia nela, reconhecendo nela o tesouro que ela carregava. Então, ela recebe tesouros porque ela mesma é o tesouro. E tão maravilhoso, porque quando eles pedem os 10 dias, ela tem uma segunda resolução. A resolução do envio. Ela fala, eu irei. Porque eles falam, vamos consultar a Rebeca, então vamos ver o que a noiva decide. E a noiva fala, eu irei. Quando você resolve não ter nenhum laço afetivo
Eu deixo para trás o que para trás fica. Então você está entendendo que essa é a jornada do Espírito. Eu quero ler um texto sobre isso que diz assim, 1 Coríntios 2, do 13 ao 14, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E essa história, se você lê como homem natural, isso é uma loucura. Não, como assim? Mas o espiritual discerne e ele entende tudo isso. E aqui fala que o natural não pode entendê-la, porquanto só o homem espiritual pode discernir. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. E talvez ninguém entendeu a atitude de Rebeca, né? Como assim, Rebeca? Vai mesmo. E essa disposição de falar, irei, resolução do chamado. Ela entendeu a urgência daquele chamado. Sabe que eu falei que ela representa a igreja. E nós estamos vivendo os últimos dias. Reconheça como igreja a urgência desse chamado. Não é tempo de você ficar agora, vou descansar mais um pouquinho, preciso de mais um tempo, vou ficar aqui com a minha família. Nada disso, irmãos. Em nome de Jesus, que você seja despertado hoje pelo Espírito da urgência do teu chamado, a urgência de pregar o evangelho, a urgência desse envio. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque isso é uma resolução do Espírito. Ah, mas eu preciso resolver isso primeiro. Enquanto você ficar no teu homem natural, o espiritual não prevalece. Mas o tempo todo nós vemos em Rebeca a marca de que o natural não foi o que prevaleceu, mas o espiritual o tempo todo prevalece e o natural é subjugado. Porque ela derrama aquela água, porque ela resolve que ela vai. E eu quero profetizar aqui que ela tem essa disposição, porque a palavra do Senhor fala em Gênesis 25, diz assim no versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Rebeca, que tem toda essa incumbência, né, de carregar a descendência toda de Abraão, de a partir dela gerar tudo isso, ela não podia gerar. Não parece uma incoerência? E quando nós lemos a palavra, quantas incoerências, né? Mas, Senhor, como assim? Justamente porque o Senhor tem escolhas que são espirituais. Porque não é naquilo que está aparentemente favorável, mas aquilo que ele faz, como ele resolve. Então, Rebeca não podia gerar. Ela foi, ela reconheceu o seu Senhor, reconheceu Isaac, os dois tiveram uma comunhão na tenda. Ela consolou Isaac da perda da sua mãe. Ela então assume essa continuidade de gerar, e essa continuidade que está dentro dela é uma continuidade do Espírito. Então Isaac, quando ora, como Cristo que intercede pela igreja, faz dela uma mulher fértil. E o que acontece no ventre dela? O versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou o Senhor. E o Senhor respondeu, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, e eles vão se dividir. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Mais uma vez uma incoerência. Mas não é o primogênito, não é o que nasce primeiro, que tem essa porção. Por que o Senhor inverteu? Por que então não faz Jacó nascer primeiro? Porque isso é a nossa mente natural. Querendo justificar todas as coisas, querendo fazer um cálculo aí e querer provar que 2 mais 2 dá 4 e pronto. Mas o Senhor quer mostrar que daquele ventre ia gerar uma multidão. Que essa soma humana não é o cálculo e também não é a mente do Senhor. E quem conheceu a mente do Senhor? Consegue hoje romper o limite do homem natural e expandir para o homem espiritual e sair das suas possibilidades naturais e acessar todas as possibilidades do reino de Deus? Porque isso é o reino de Deus. 2 reinos havia dentro dela. Quem são esses reinos? Quais são esses reinos? O espiritual e o natural. Isso é a igreja. Porque hoje o que temos na igreja? Temos pessoas naturais, temos pessoas espirituais. O que carregamos dentro da igreja, que vemos na igreja, trigo, joio, está crescendo junto, porque vai chegar o tempo em que tudo vai se consumar e vai acontecer. E Rebeca aguarda esse tempo com sabedoria, porque ela consultou o Senhor falou com ela, e ela tem uma resolução dentro dela, o espiritual permanecer. Ainda que Isaac, ele tinha mais afeição a Esaú, que era o natural, o primogênito natural. Mas ela entendia que quem seria o vencedor seria Jacó. A igreja tem os seus vencedores. E Jacó, que seria o caso mais
absurdo de ser o vencedor, de ser ele carregar a promessa, não só porque ele tinha nascido, né, segundo, mas ele era um cara pacato. Quem era o cara de guerra? Era Esaú, era o cara que ia, que caçava, homem de caça, homem forte, homem valente. Toda essa marca era a marca de Esaú. Só que o Senhor pega quem não é e faz ser, para mostrar que não é na nossa força, mas que o poder dele opera na nossa fraqueza. E ele usa Jacó, e Jacó, na sua jornada, tem o seu nome transformado em Israel, que é o nome do povo de Deus. É como o Senhor se refere ao seu povo, porque de Israel, né, Jacó, Israel, nasceram as 12 tribos do Senhor que estarão presentes na Jerusalém Celestial, uma continuidade tão rica, porque nós estamos falando de um assunto que é eterno. Israel, Jacó, ele carregava uma promessa. Ele recebe a bênção da primogenitura porque a Rebeca faz um caminho lá para que ele recebesse aquela bênção. E quantas vezes tu ouve essa palavra e fala, Rebeca deu um jeitinho, deu isso, deu aquilo. Rebeca não deu um jeito em nada. Rebeca ouviu a voz do Senhor, guardou no seu espírito o que o Senhor falou quando ela estava com os filhos no ventre e caminhou para que aquilo acontecesse. Não foi como Sara que forçou uma situação pela sua vontade, pelo seu ego, mas alguém que entendeu no espírito quem ia reinar. Então ela abriu o caminho para esse governo acontecer. E glória a Deus, porque nós entendemos que isso não é uma sabedoria humana. A sabedoria terrena ela é diabólica. Mas olha o que diz a palavra em Tiago 3. A sabedoria que vem do alto, aliás, a sabedoria que não vem do alto, que é terrena, animal, diabólica, nela há inveja e contenda e perturbação e toda obra perversa. Era o que tinha no coração de Esaú, porque depois que que Jacó recebe a bênção de Isaac, Esaú quer persegui-lo. Mas, irmãos, um pouco antes, a primogenitura, quem que ganhou a primogenitura? Foi Jacó, porque Esaú vendeu para ele. Jacó não usurpou o direito de primogenitura, ele recebeu porque ele comprou, ele fez uma troca. No dia que Esaú estava com muita fome, ele achou que a fome era mais importante do que a bênção que ele tinha recebido. E isso foi a marca de Adão e Eva no paraíso. Achar que uma necessidade, alguma coisa externa, pode ser mais importante do que aquilo que está dentro de mim, do que aquilo que eu carrego. Porque o homem natural não discerne o que é do espírito. Mas Jacó, entendendo que a sua porção era essa, então ele recebe aquela primogenitura, porque ele, como um primogênito escolhido por Deus, geraria para o Senhor. E eu quero profetizar que você é escolhido pelo Senhor. Não importa a posição que o mundo te dá e a hierarquia que o mundo criou e que as denominações, instituições criam para dizer quem é o primeiro. O Senhor escolhe quem Ele quer. E a escolha de Deus, ela é soberana. Em cada cenário, a escolha de Deus vai prevalecer. Não importa o que os homens fizeram, não importa o que parece ser. Importa que a palavra se cumpre no reino de Deus. Os últimos serão os primeiros. Então, nós vemos uma resolução celestial, entendendo que esse ventre gerador de Rebeca é um ventre vencedor. Entenda que você tem um ventre vencedor. O ventre é o lugar escuro que vai dar a luz. Quando nós vemos os dias que o Senhor criou, os ciclos falam assim, tarde e manhã, o primeiro dia, né? Tarde e manhã, segundo dia. Tarde e manhã, começa de tarde porque tá anoitecendo, porque realmente, né, o calendário judaico é assim, começa ali às 18 horas, um novo dia, então a noite está começando, e é assim que nós estamos entendendo que nós somos geradores, que aquilo que ninguém está vendo está acontecendo porque é no íntimo, porque está no escuro, parece que nada está mudando, mas tudo já mudou e virá. A luz tem uma hora para se manifestar e o fruto vai se manifestar. Eu quero profetizar também a palavra de Gálatas 6, no versículo 8, que diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso é sabedoria celestial. Não tenha a tua inclinação para a carne, para as coisas naturais, para aquilo que você acha que pode resolver, que você tem capacidade para resolver. Sabe o que você faz diante do Senhor? Você zera a tua capacidade natural para receber do Espírito. A palavra do Senhor fala em 1 João 2,27. A unção nos ensina todas as coisas. Você não tem necessidade que alguém te ensine algo. E isso não é uma arrogância. É ter uma plena convicção de que todas as coisas eu posso viver, eu posso fazer, eu posso
posso realizar porque o Senhor está em mim, o Espírito dele me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, ele te ungiu para esse chamado de urgência, ele te ungiu para te capacitar para você viver a obra do Senhor. Quando Jacó sai de casa, porque Rebeca manda ele sair de casa, e isso também é uma renúncia, abre mão do filho que ela amava, para que ele vivesse o chamado. Sabe o que ele encontra no caminho? Ele sai da casa dele e encontra a casa de Deus, Betel, casa de Deus. Aleluia, ele tem uma experiência ali. E quando ele acessa essa casa de Deus, a porta dos céus, ele acessa a dimensão do Espírito, ele sai do natural, não é mais uma corrida entre eu e meu irmão, é sobre a porção de Deus na minha vida, é sobre um caminho elevado que eu vou trilhar, e ele é provado nos próximos 20 anos da sua vida, é provado naquilo que é natural, é provado no amor natural, para viver o que é celestial, ele vai acabar gerando daquilo que ele não aprovaria, daquilo que ele não admirava, que era Leia. Ele vai gerar de coisas que ele nem imaginava. E vai porque é o propósito de Deus e não o que ele considerava melhor. E por fim, ele tem muitas perdas, mas ele passa pelo Val de Jaboque, onde ele tem uma grande transformação, como que validando que de fato ele não é mais Jacó, mas ele é um homem transformado. Ele não lutou só aquela noite inteira, ele estava aquela noite toda gerando para o Senhor. Aquela noite era o ventre gerando um novo homem de Deus. Tarde, manhã, um novo dia. E esse nome que quer dizer príncipe de Deus, declarando essa soberania de um ventre que não podia gerar. Sabe como você vence os conflitos? Sendo soberano na tua resposta. Seja resolvido hoje em entregar, disposto em derramar. Seja resolvido, urgência do Senhor, seja resolvido na tua disposição celestial para viver as coisas do Espírito. Shalom. Amém. Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, louvado seja seu nome, Senhor, nessa manhã. Graças te damos, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, hoje o nosso coração diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Sonda os nossos pensamentos, Senhor. Sonda as nossas intenções, Senhor Deus. Sondas as nossas motivações, Pai, um para com o outro, Senhor Jesus. Pai, alinha mesmo, Senhor Deus, todo esse sentimentos, Pai, com a Tua vontade. Que em nome do Senhor Jesus, esse sentimento seja subjugado, Senhor, ao Espírito. O Espírito, Senhor Deus, que dá o comando, que dá a firmeza, Senhor Deus, nas palavras e no direcionamento, Senhor, onde os caminhos vão se abrindo e nós vamos chamamos, Senhor Deus, as Tuas verdades, as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, obrigado por essa semana do ventre livre. Senhor Deus, nós declaramos que nós somos os livres, Senhor Deus, nós somos filhos de Sião, Senhor Deus, nós somos gerados em Sião, nós somos livres, filhos da livre, e nós temos, Senhor Deus, em Ti promessas, Senhor Deus, promessas como Isaac, que orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela concebeu, Senhor Deus, e ela gerou filho, ela gerou vida. Pai, que o Senhor possa gerar igualmente Cristo dentro de nós. Senhor Deus, sopra mesmo o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor, sobre todos que estão caídos, Senhor Deus.
todos que estão distante, Pai, de Ti, da Tua presença, Senhor. Chama mesmo, Senhor. Chama a Tua igreja, Pai, que clama pelo Seu nome, que invoca o Seu nome, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, todos aqueles que estão caídos, que estão, Senhor Deus, dormindo um sono, Senhor. O Senhor chama mesmo para perto todos os seus filhos. Levantem e orem para não caírem em tentações. Senhor Jesus, que nós possamos ser como a igreja de Atos, Senhor Deus, que perseverou em oração e no ministério da Tua palavra, Senhor Deus. Essa palavra que nos vivifica, Senhor Deus, essa palavra que tem sido o nosso alimento de cada dia. Essa palavra, Senhor Jesus, que tem nos sustentado, Senhor. Dá mesmo, Senhor Jesus, essa nova visão, Senhor Deus, de quem Tu és através da palavra, Pai, que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, que nós possamos ser tocados pela vida, Senhor Deus, que nós possamos ser vivificados, Senhor Deus, realmente no nosso espírito, tomando essa palavra como vida, com direção, Senhor. Pai, eu declaro que nós vencemos todas a rejeição, Senhor Deus. Nós não somos rejeitados, nós somos parte da família de Deus. Somos casa onde o Espírito do Senhor habita dentro de nós, e assim temos comunhão junto com nossos irmãos. Nós somos livres de toda escravidão, porque o Senhor nos tirou do Egito, da mão do inimigo. O Senhor nos libertou. Com seu sangue o Senhor pagou o preço, nos comprou e nos selou. E hoje pertencemos a Ti, fazemos parte da Tua família, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque nós fomos perdoados, Senhor. Nós somos perdoados pelos nossos pecados, Senhor Deus, pelo nosso vã maneira de viver, Senhor. Obrigado por trazer sentido à nossa vida, Senhor. Nós Te somos gratos, Senhor Deus, essa semana, Senhor Jesus. Somos livres para resistir à intensidade de todos os conflitos, Senhor, porque nós estamos em ressurreição, Senhor Deus. Nós passamos pela morte, fomos ressuscitados e hoje andamos, Senhor Deus, em ressurreição, em novidade de vida, Senhor Deus, em novidade de espírito, Senhor. Pai, declaro que nós temos essa purificação porque o Senhor nos limpou, Deus, com Teu sangue. O Senhor nos livrou e nós vamos perseverar, Senhor Deus, em continuar a andar nesse caminho, Senhor Deus, esse caminho de resgatado, Senhor Deus, do Seu povo escolhido, Senhor Deus, que são sem máculas e sem manchas, Senhor Deus, e sem rugas, Senhor. Eu declaro que essa é a nossa porção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Seu nome, Senhor. Graças Te damos. Amém.
מתגלה במקום בו אחד או שניים שם חיי העיר ישבח את השם מעל כל שם ונגביר את ההלל מול העושר הגובר נשבח את השם מעל כל שם ונגביר את ההלל מול העושר נילחם אדוני נתן ואדוני לקח ישמו מבורך וניקח וניקח אדוני נתן ואדוני לקח אדוני שמע והוא ייתן שוב לשבח את השם מעל כל שם ונגביר את ההלל מול העושר נילחם. Diante do Pai que está nos céus, não paramos de adorar. Diante de Yeshua levantamos as mãos, não paramos de glorificar. Diante as momentâneas dificuldades, não vale a pena desistir. Diante do medo vamos resistir e lutar com adoração. Adoramos o nome acima de todo nome. Vamos aumentar nossa adoração. Vamos lutar contra a escuridão. Diante os ruídos sem sentidos e ao inimigo vingador. Diante a raiva e a pressão, não vamos recuar, não. Quando a glória for revelada, curvamos de joelhos ante a sua beleza. Quando a glória for revelada, curvamos de joelhos ante a sua beleza. Onde um ou dois estão, ali sua glória será vista. Adoramos o nome acima de todo nome. Vamos aumentar nossa adoração. Vamos lutar contra a escuridão. O Senhor deu e o Senhor tirou. De toda maneira, seu
da escuridão. O Senhor deu e o Senhor tirou. Seu nome é glorificado, abençoado de toda maneira. O Senhor deu e o Senhor tirou. O Senhor guardou e Ele dará novamente. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Hino 1406.